You always want the best for your family, and that means only Eggland's Best Eggs in your kitchen. Compared to ordinary eggs, Eggland's Best Eggs contain 6 times more vitamin D, 25% less saturated fat, more than double the omega-3s, 10 times more vitamin E, and more than double the vitamin B12. So why give your family less when they can have the best? Add Eggland's Best Superior Nutrition to your next grocery list. Better taste, better nutrition, better eggs. Contos do Posto de Gasolina, temporada 2. Link para playlist completa na descrição. O telefone tocou novamente e eu atendi imediatamente, certo de que seria a O'Brien dessa vez. Alô? Oi, Jack. Ainda não era a O'Brien. Oi, Mamol. Pops me disse que aquele tonto do Ambrose demitiu todo mundo. É o que parece. Bem, o que você tá esperando? Desdemita-os. Comece com aquela garota. E se você vir o Ambrose novamente, dê um chute nos testículos dele por mim. Fiel ao seu estilo, ela desligou na minha cara antes que eu pudesse deixá-la saber que eu não posso mais chutar as bolas do Calvin. Então, Jerry disse, como é que tá, mamô? Ríspida e totalmente carente de tato social. Ele sorriu maliciosamente. Quase como um robô seria? Eu me inclinei sobre o balcão e estiquei o braço para a prateleira abaixo do caixa em busca da pilha de formulários de inscrições de funcionários. Cerca de metade deles escorregou da minha mão e caiu na poça de sangue. Bem, eu acho que esses caras não serão recontratados. Enquanto eu trabalhava nas inscrições restantes, Jerry estalou os dedos e apontou para mim. Ele exclamou, talvez eles sejam gatos. Eu parei o que estava fazendo para olhar para ele, como se isso fosse oferecer qualquer pista adicional sobre o que ele estava falando. O quê? Gatos. Aposto que Mamol e Pops são ambos gatos altamente inteligentes que aprenderam a falar e operar telefones. Pensa nisso. Isso explica tudo. Tudo! Eles não são gatos, nem robôs. Eu encontrei a inscrição que estava procurando e dei um suspiro de alívio por ela não ter caído no poço de gruma. Jerry abriu seu maço de cigarros e puxou um com os dentes. Como é que você sabe disso? Porque eu conheci a filha deles. Eu me afastei do Jerry e disquei o número da ficha da Rosa Vasques. O telefone tocou tantas vezes que fiquei surpreso quando não caiu na caixa postal. Alô? Gorjeou uma voz alegre. Oi, é a Rosa Vasques? Sim, senhora. Foi um golpe tão inesperado que tive que parar um segundo para me recuperar. Aqui é o Jack, do posto de gasolina. Ela gritou em uma voz nervosa e aguda. Oh, meu Deus, eu sinto muito. Eu achei que você fosse uma mulher de voz grave. Eu pareço com... Deixa pra lá. Eu tava ligando porque eu tô trabalhando na escala e temos alguns turnos que acabaram de abrir. Espera. Ela me interrompeu. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Achei que eu estivesse demitida. E por que você pensaria isso? Eu vim trabalhar com o Sr. Ambrose e ele disse algumas coisas realmente maldosas. E me disse pra ir pra casa e nunca mais voltar. Eu respirei fundo e me lembrei exatamente porque não sentia nenhuma simpatia pelo homem. Eu sinto muito, Rosa, mas... Você não precisa mais se preocupar com aquele cara. Ele se foi. Ele foi demitido? Isso também. Você pode começar amanhã, digamos, nas 8 da manhã? Eu que vou te treinar dessa vez. Eu tenho uma entrevista de emprego, mas... Então, se essa é uma oferta real, então eu acho que eu posso cancelar aquela. Ótimo. Eu te vejo amanhã. Eu desliguei o telefone e me virei para Jerry, que parecia não ter se movido nada. Ele ainda estava encarando fixamente, sorrindo, com um cigarro pendurado na boca e outro enfiado atrás de cada orelha. Ele manteve os olhos fixos em mim enquanto acendia o cigarro. Deu uma tragada e disse... Os donos têm uma filha? Eu respondi. Ela costumava trabalhar aqui há muito tempo. E porque eu só agora tô ouvindo sobre ela? Porque ela não é importante? Qual o nome dela? Eu olhei para ele. Ele retribuiu o meu olhar, ergueu o queixo e soprou um anel de fumaça no ar. O nome dela é Sabine. Ela é bonita? Um som estranho vindo de algum lugar do lado de fora encerrou imediatamente qualquer discussão adicional. Um zumbido mecânico agudo,
como uma motosserra com hélio, alto o suficiente para perfurar as paredes e preencher a sala com um ruído pelos próximos 30 segundos. Tudo que pudemos fazer foi olhar um para o outro e esperar que terminasse. Quando acabou, Jerry deu outra tragada, soltou a fumaça pelas narinas e perguntou: "Que porra foi essa?" Que bom que tu também ouviu." Ele bateu o cigarro no salto do sapato, jogou-o no topo da geladeira de bebidas frias e anunciou: "Eu vou ver o que tá acontecendo aí. Fica aqui e guarde o ensopado do Calvin." Ele moveu os olhos em direção ao espaço atrás do balcão e sussurrou: "Eu não confio nisso." Antes que eu tivesse a chance de dizer: "Ei, espere, não vá lá fora, provavelmente não é seguro", ele se foi. Eu só consegui chegar até: "Ei, espere", antes de ele já estar fora das portas. Sem pensar, agarrei minhas muletas e saí correndo atrás dele. Não havia ninguém do lado de fora quando pisei no ar gelado da manhã. O barulho viera de algum lugar contornando a esquina do prédio. Eu dei um passo naquela direção. "Ei, cara!" eu chamei. "Tudo bem por aí?" Pro meu aborrecimento, ele não respondeu. Uma grande parte de mim queria dar meia volta e entrar na loja e me trancar até que a ajuda chegasse. Mas uma parte maior de mim sabia que eu não poderia simplesmente deixar meu amigo assim. Além disso, havia outro fator. Aquela voz irritante bem no fundo da minha mente. Aquela dizendo: "Vamos lá, vamos conferir aquele barulho misterioso e chegar ao fundo das coisas." Antes que eu percebesse, eu estava contornando a esquina, desarmado e com meia perna. Se houvesse qualquer tipo de ameaça esperando por mim, eu estaria fudido. Mas não havia ninguém lá. As únicas coisas fora do comum eram um balde azul de 5 galões e um liquidificador de cozinha vermelho sentado no chão ao lado dele. Eu vasculhei a área em busca de Jerry, parando o tempo suficiente para olhar para a floresta e me perguntar: talvez Pops estivesse no caminho certo. Talvez Jerry tenha esquecido o que veio fazer aqui e foi dar um pequeno passeio. Era uma possibilidade válida. Havia outras possibilidades também, mas nenhuma que eu quisesse considerar. Possibilidades envolvendo predadores não naturais na floresta. O vento aumentou, enviando um calafrio pela minha espinha e libertando-me do meu transe temporário. A floresta e eu tínhamos um acordo. Seus habitantes não eram da minha conta. O que quer que estivesse lá fora poderia ficar em sua própria pista, e eu faria o mesmo. Por enquanto, eu precisava focar no que estava na minha frente, aqueles 2 objetos parados ao lado da loja. Conforme me aproximei, eu notei vários detalhes preocupantes. Primeiro, o liquidificador não era realmente vermelho. Ele era transparente e estava cheio quase até o topo, com uma pasta espessa de polpa vermelha escura. Segundo, o balde estava meio cheio com aquele líquido vermelho pedaçoso que cobria o chão atrás da caixa registradora. Terceiro, o liquidificador estava ligado a uma extensão, uma que corria por todo o caminho por trás do posto de gasolina. "Ei, Jerry!" eu chamei. Ainda não houve resposta. Eu não conseguia ouvi-lo, mas também não conseguia ouvir um monstro mastigando seus ossos. Então, eu esperei pelo melhor e segui a extensão. Eu dobrei a esquina e vi que o cabo ia até uma tomada na parede a apenas alguns pés de distância da porta dos fundos. Ainda não havia sinal do meu colega de trabalho e minha preocupação estava transbordando em irritação. Por que ele simplesmente sairia correndo assim, sem plano, sem reforço e sem pista do que esperava? "Jerry?" Ainda sem resposta. Droga, eu pensei comigo mesmo. É assim que a O'Brien se sente o tempo todo. Eu dei um passo em direção à porta dos fundos. Então, ouvi o som de algo se movendo pelas árvores próximas. Sem nenhuma outra estratégia defensiva, eu fiquei perfeitamente imóvel e tentei ficar invisível. Tempos desesperados, certo? "Ei, cara!" Jerry disse ao emergir da floresta. Ele tinha um grande galho de árvore descansando sobre seu ombro como um porrete de batalha. "O que tu tá fazendo aqui fora?" "Eu vim para ter certeza que você estava bem." "Isso foi estúpido." "Eu sei. O que você estava fazendo?" "Eu precisava de uma boa arma caso tivéssemos que lutar contra um urso pardo. E alguém jogou fora minha coleção de bastões de pancada." "Eu acho que foi o Calvin." "Eu que joguei os seus bastões fora, lembra? As pessoas continuavam tropeçando neles." Ele puxou o galho para frente e o testou, fazendo um balanço em câmera lenta no ar à sua frente e imitando sons de sabre de luz. "Isso deve funcionar. Eu acho que você viu aquela coisa na lateral do prédio, né?" "Sim, que porra é aquela?" Antes que Jerry pudesse oferecer qualquer palpite,
ambos ouvimos outro som estranho. Viramo-nos para encarar as árvores conforme o som crescia mais perto. Se você nunca ouviu o ganido de um esquilo angustiado antes, você não está perdendo nada. É um som bem irritante, agudo, algo entre um brinquedo de apertar e um pterodáctilo. Isso era aproximadamente o que estávamos ouvindo, apenas muito mais alto, muito mais desesperado. O animal selvagem estava gritando por sua vida e estava sendo carregado direto em direção ao posto de gasolina. Direto em nossa direção. Jerry apontou seu bastão de pancada para a porta dos fundos e disse: Eu acho que... Eu não precisei que ele terminasse. Corremos para a porta o mais rápido que pudemos. Jerry chegou primeiro, puxou-a para abrir, virou-se para segurá-la para mim. Então, avistou algo por cima do meu ombro que fez seus olhos se arregalarem e seu queixo cair. O olhar no rosto dele deveria ter me dito para continuar seguindo em frente, direto para a segurança lá dentro. Mas aquela parte do meu cérebro onde a curiosidade residia estava sendo especialmente articulada. Para o que ele tá olhando? O que ele tá olhando? Vamos lá. Só vai levar um segundo para virar a cabeça e olhar para trás e ver. Eu cedi ao impulso e olhei. O homem. Levei um momento para decidir que sim, aquilo era um homem. Estava de quatro de maneira difícil, mãos e pés no chão com a bunda empinada no ar. Ele rastejou como uma tarântula para fora da floresta, com um esquilo perturbado pendurado em sua boca, preso pela nuca, ensanguentado, latindo e debatendo-se em uma tentativa desesperada de escapar. O rosto do homem estava coberto por uma barba espessa, grisalha e branca, que crescia em todas as direções sem qualquer respeito pela gravidade. Seu cabelo era longo e sujo, saindo debaixo de um boné de pescador preto, com algumas partes formando dreadlocks naturais. Ele vestia pelo menos 4 camadas de casacos descascados, algumas camadas de calças e nenhum sapato. E sua pele estava escurecida como se tivesse sido queimada pelo sol sobre uma grave protoeja de calor. Pelo amor de Deus, murmurou Jerry. Eu não acredito. Ele é real. Eu corri para dentro do estabelecimento com Jerry logo atrás e esperei que ele fechasse a porta antes de falar. Acho que realmente existe um mendigo aí. Jerry olhou para a porta, depois para mim e depois de volta para a porta. O que você supõe que ele estava fazendo carregando aquele pobre esquilo em direção ao liquidificador? O som alto e horrível de um zumbido mecânico coincidiu perfeitamente com o fim dos pedidos de ajuda do animal. Pelos próximos 30 segundos, ficamos parados e encaramos um ao outro com os olhos horrorizados, até que a trituração mecânica terminou. Com a sala mais uma vez em silêncio ensurdecedor, olhei para o Jerry e disse: Acho que acabei de me tornar vegetariano, menor. O silêncio foi de curta duração, no entanto, o telefone começou a tocar imediatamente. Jerry chegou primeiro e atendeu com um amigável: Obrigado por ligar para o Empório de Dildos Artesanais. Aqui é o sommelier Calvin Ambrose. Como posso direcionar sua chamada? Ele observou enquanto eu caminhava para o lado dele, então me entregou o telefone. É pra tu. Alô? Eu não quero dizer como você deve fazer o seu trabalho, mas talvez você não devesse deixar o maconheiro atender os telefones. Era o Brian, finalmente. Você recebeu a minha mensagem? Eu recebi uma mensagem, mas eu não tenho certeza do que fazer com ela. Quer me atualizar? Bem, para ser sincero, eu não sei exatamente o que aconteceu. O Calvin sumiu e agora o mendigo tá aqui e tá matando esquilos. Mendigo? Onde? Ele tá do lado de fora do posto agora mesmo. Ele tá armado? Ele tem um liquidificador. Por que você nunca consegue me dar uma resposta normal? Olhei pra frente para ver os olhos pretos do mendigo me encarando do outro lado da porta de vidro. Em sua mão direita, ele segurava o balde. Com sua mão esquerda, ele apontou para mim. Depois apontou para a fechadura da porta. Eu gritei para ele: Desculpa, a gente tá fechado. Então disse ao telefone: o mendigo tá aqui agora. Não deixa ele entrar. Apenas mantenha a distância, eu já tô a caminho. Tem algo estranho sobre ele, algo que eu acho que você deveria saber. Ela não respondeu. Alô? Você ainda tá aí? Silêncio. Esperançosamente, isso significava que ela já estava perto o suficiente da borda da cidade para perder a recepção de celular. Jerry caminhou até a porta, batendo palmas e dizendo: Aí, ô velho, você ouviu o cara aí? A gente fechou. Você não tem que ir pra casa, mas
Não pode ficar aqui na porta. O homem feral golpeou a porta de vidro com um punho. Jerry respondeu golpeando seu próprio punho contra o nosso lado da porta. Jerry, eu não acho que isso esteja ajudando. O mendigo soltou seu balde no chão, então correu para o lado onde não podíamos mais vê-lo. Jerry olhou para mim e comentou. Isso foi fácil. Eu respondi. Fácil demais. Juntos, ambos olhamos para a porta dos fundos. Eu apontei e perguntei. Tu trancou a porta dos fundos, né? Claro. Quer dizer, eu tenho quase certeza. Quase certeza? Eu só vou verificar de novo. E eu assisti seguir em direção aos fundos. E então eu ouvi a voz de outro homem. Jack! Parecia que estava logo ao meu lado. Mas não era bem isso. Estava acima de mim. Só que mais baixo. Quase como se estivesse vindo de dentro da minha cabeça. Eu olhei para cima, depois para baixo. Então estalei meus dedos perto dos meus ouvidos. A voz novamente de que eles ainda estavam funcionando corretamente. Jack! Sim. Me deixa entrar. Eu me virei e o vi parado lá novamente, do outro lado da porta da frente, com o rosto pressionado contra a porta, me encarando enquanto seu hálito embaçava o vidro. Eu dei um passo mais perto. Não! Ele falou comigo sem mover os lábios. As palavras, ou melhor, o significado, estava vindo direto para o meu cérebro, ignorando a linguagem e a voz e fluindo livremente de mente para mente. Você precisa me deixar entrar. Como é que você está fazendo isso? Você está conectado a isso. Aqui. Você precisa me deixar entrar, ou então eu vou arrombar. Você pode tentar, mas o Jerry tem um baita porrete de pancada e a polícia já tá a caminho. Por que você quer tanto entrar? Aqui dentro é uma merda. Ele tá faminto. Ele se inclinou e pegou o balde de polpa de esquilo. Ele precisa se alimentar e você deve abrir a porta. Por que eu faria isso? Porque vocês, tolos, estão parados dentro da boca dele. Agora abra a porta antes que ele engola vocês inteiros. Jerry caminhou até o meu lado e gritou. Aí, vovô, não estamos interessados, vai embora. O homem cerrou a mandíbula para Jerry. Este tolo não entende. Ele não sabe o que está em jogo. Sua insolência provocará Que? Espera, que porra? Ele realmente está... Por que ele está tirando as calças? Olhei para Jerry e com certeza ele estava abrindo o zíper. Cara, eu disse, desviando os olhos. O que tu tá fazendo? Ele virou as costas para a porta e abaixou as calças, explicando. Aprendi essa técnica na aula de sobrevivência. Chama-se bravehearting. Você tem que mostrar ao animal selvagem quem é que manda. Ele pressionou a bunda nua contra o vidro e gritou por cima do ombro. Aí, que porra tu vai fazer sobre isso, hein? O homem parecia genuinamente perplexo. Nós dois parecíamos. Ele colocou o balde no chão e deu alguns passos para longe. Jerry girou e começou a esfregar o saco no vidro logo em seguida, rindo e provocando. Dá uma olhada, seu punkzinho. Isso tá acontecendo e não há nada que você possa fazer a respeito. O homem se virou e deu alguns passos na direção oposta, enquanto o observávamos ir embora. Confessei. Eu honestamente não esperava que isso funcionasse. Caraca, bom trabalho, Jerry. Jerry subiu e abotoou as calças e disse. Valeu. O velho continuou andando, por todo o caminho até as bombas de gasolina. Foi quando percebi que ele tinha falado cedo demais. Ele pressionou um botão para selecionar o tipo de combustível, removeu a mangueira do suporte, colocou o bico dentro de sua boca aberta, olhou de volta para mim e apertou o gatilho. De repente, um fluxo jorrou, irrompendo de sua boca e escorrendo pelo seu corpo como uma fonte de gasolina. Jerry! Eu gritei. Aperta o botão de desligamento de emergência! Pelo menos, foi o que eu quis gritar. Mas tudo estava acontecendo tão rápido. Minhas palavras estavam tropeçando umas nas outras e, quando saíram da minha boca, soaram mais como... Jerry! Aperta o botão de desligamento de emergência! Aquilo foi bom o suficiente. Jerry imediatamente disparou em direção ao balcão e saltou sobre ele com um grito de guerra triunfante de... Esparta! Ele conseguiu bater no botão de desligamento de emergência na parede antes de aterrissar no centro da gosma que até então achávamos ser o Ambrose. Eu estraguei tudo. Eu deveria ter verificado as bombas assim que cheguei aqui. Era parte das minhas responsabilidades como balconista do posto de gasolina.
Não era nenhuma regra não escrita, era uma regra regular, do primeiro dia de treinamento. As bombas devem estar sempre desligadas, a menos que um cliente já tenha pago ou passado o cartão. Alguém deve ter ligado manualmente as bombas antes de eu chegar aqui. Jerry chegou ao botão de desligar muito mais rápido do que eu poderia esperar, mas ainda foi alguns segundos tarde demais. O homem estava encharcado da cabeça aos pés, completamente fora de si, e parado em uma poça de líquido altamente inflamável. Ele sacudiu como um cachorro molhado e virou-se para mim com um sorriso de um gato de Cheshire no cio. Quando ele começou a ir em direção às portas, eu tentei dizer a mim mesmo que tudo ficaria bem. A ajuda estava a caminho. E esse cara tinha acabado de engolir veneno suficiente para matar um elefante. Ele provavelmente não seria uma grande ameaça por muito tempo. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar ele apagar. Mas, quando ele começou a esmagar o rosto contra a porta do vidro, eu percebi que todas as apostas estavam canceladas. A cabeça dele rebateu imediatamente. O barulho me assustou, mas não pareceu incomodá-lo nem um pouco. Certamente não o suficiente para impedi-lo de tentar novamente. Na segunda vez, ele deixou rachaduras significativas no vidro. Na terceira vez, a rede de rachaduras irregulares espalhou-se de borda a borda, deixando uma densa treliça de fraturas ao redor do centro que era, mais ou menos, do tamanho de um rosto e entrelaçada com sangue de mendigo. Eu me virei para ver se Jerry estava vendo isso também, mas ele ainda estava atrás do balcão. Ele se levantou, coberto de manteiga de esquilo, e resmungou. Ah, que nojo! Tá tudo em todo lugar! Ah, cara! Ainda tá morno! Eu voltei minha atenção para a porta da frente e estremeci fortemente com o que me esperava. O homem do outro lado dessa barreira fina e estilhaçada estava segurando uma arma e apontando-a para meu rosto. Linhas de sangue escorriam por sua testa e nariz, contornando as curvas de seu sorriso selvagem e ecoalhando em sua barba espessa. Quando minha capacidade de falar retornou, eu tentei o meu melhor para acalmá-lo. Calma. Cara, tá tudo bem. Eu vou fazer o que você quiser. Eu vou deixar você entrar. Só guarde a arma, por favor. O homem começou a gargalhar. Então, estendeu a arma e puxou o gatilho. Eu gritei. Meu mecanismo de luta ou fuga mal sintonizado nunca tinha sido mais inútil do que era agora, onde nenhuma das opções era uma possibilidade. Encolhi-me fortemente com um surto de energia desperdiçada que percorreu minhas veias sem ter para onde ir. Então eu percebi que eu estava bem. E por um belo momento no tempo, eu senti a presença, calmamente, de um alívio doce e inocente. Aquela arma não era real. Na verdade, era nada mais do que um isqueiro de butano enfeitado. E quando ele puxou o gatilho, em vez de disparar uma bala, ele conjurou uma pequena chama, que então virou para si mesmo. A cena inteira passou em câmera lenta, ou pelo menos foi assim que minha memória decidiu imortalizá-la. Seu rosto estava estampado com um enorme sorriso, conforme ele puxava seu braço de volta em direção ao seu corpo, dobrando o cotovelo, virando o isqueiro para cima em direção à sua boca. Seus olhos travaram para frente, olhando através da chama, diretamente para mim, e logo antes de o fogo tocar seu rosto molhado, uma luz ofuscante assumiu o controle. Com um som alto, o homem tornou-se uma bola de fogo viva, com chamas alcançando o céu além de onde eu podia ver, e então eu o ouvi novamente, usando sua voz iluminada em minha cabeça. Ele falou calmamente para mim. Eu escapei do que está vindo. Você não terá tanta sorte. Esse é o seu problema agora, babaca. Ele ficou parado lá, de pé, encarando enquanto as chamas devoravam suas roupas e pele. Os pelos de sua barba chamuscaram instantaneamente, seguidos pelas bochechas e lábios que empolaram e descascaram até que nada restasse de sua boca, a não ser o sorriso de um esqueleto. Seus olhos escureceram e empolaram, até se tornarem órbitas ocas, escuras e carbonizadas, mas ainda assim, ele me encarava. Bondade graciosa, disse Jerry, que em algum momento havia caminhado até ao meu lado.
observando o homem queimar. Eu tentei desviar meu olhar, mas não consegui. Eu sabia que esse momento iria me assombrar, provavelmente pelo resto da minha vida. Mas não havia como eu conseguir me forçar a olhar para qualquer lugar que não fosse direto para frente. Por fim, eu consegui articular as palavras. Como caralhos ele ainda tá de pé? Essa é uma boa pergunta. Os restos esqueléticos e em chamas do mendigo moveram-se. Ele deu um passo à frente e socou a porta com seu punho ósseo, quebrando um buraco no vidro grande o suficiente para passar através dele. Ele inclinou-se para frente e agarrou em mim, rindo alto e vitoriosamente. Tudo dentro da minha cabeça. Jerry não perdeu tempo reagindo, empurrando a ponta do seu bastão através do buraco e contra o rosto do homem em chamas, com força suficiente para derrubá-lo de costas. Lá, ele permaneceu até que o fogo se apagasse. Eu assisti o cadáver queimar enquanto o som de sirenes crescia mais alto e mais próximo. Eu assistia a ele enquanto o carro de O'Brien parava bruscamente nas proximidades. Eu assistia a ele até que, finalmente, ele agarrou meu rosto com as duas mãos e virou para longe. Eu fiz uma xícara de café fresco e me sentei no banco do passageiro do carro da O'Brien, enquanto o legista e os técnicos da cena do crime faziam seus trabalhos. Jerry estava deitado sobre uma toalha longa no banco de trás. O'Brien sentou-se no banco do motorista, olhando para mim. Ela esperou até que eu desse alguns goles de cafeína antes de começar suas perguntas. Mais uma vez, eu não tinha muito a oferecer. A coisa toda aconteceu tão rápido. Foi um daqueles casos clássicos de homem louco da floresta triturando esquilos para alimentar a criatura cósmica, não especificada, dentro do posto de gasolina. Aparentemente, ele preferia beber gasolina e se imolar a ficar trancado do lado de fora no frio. Ou talvez tenha sido a visão da bunda nua de Jerry que o levou ao limite. Quem sabe? Como ele era? Ela perguntou. Jerry respondeu essa por mim. Um cara mais velho, final dos 70 ou 80, caucasiano, 1,80 m, barba espessa, magro como um pobre diabo, cabelos brancos, nariz grande, chapéu legal. Ela escreveu tudo em seu bloco de notas, então me perguntou diretamente. Você disse algo ao telefone, logo antes de sermos desconectados. Eu disse? Sim, você me disse que havia algo estranho sobre ele. Algo que você achou que eu deveria saber. Você se lembra de ter dito isso? Honestamente, eu ainda tô num nevoeiro. Eu mal me lembro de qualquer coisa. Ela fechou seu bloco de notas e colocou no bolso da camisa. Então disse, leve o tempo que precisar. Se você se lembrar do que era, me avisa, tudo bem? Com certeza. Ela abriu a porta e saiu para se juntar aos outros lá fora, enquanto esperávamos no calor do carro. Eu me senti culpado por mentir para ela, mas eu sabia que a verdade não teria ajudado ninguém. É claro que eu me lembrava do que ia dizer a ela no telefone. A coisa estranha sobre o velho mendigo. A primeira coisa que notei quando ele se aproximou da frente do posto de gasolina. Aquelas duas pintas estranhas e idênticas na lateral de sua bochecha. Elas pareciam estar me encarando como olhos de tubarão ou olhos de boneca. E pra você que tá curtindo aqui a segunda temporada do Posto de Gasolina, saiba que já finalizamos a segunda temporada com 22 episódios, somente para apoiadores, já contando com mais de 10 horas antecipadas de história no total. Com no mínimo R$5 você já consegue ter acesso antecipado ao Posto de Gasolina, o jogo da esquerda e direita e várias outras histórias aqui do podcast exclusivo, que se você não conhece tá aqui embaixo do EP na aba nesse episódio e também tem link na descrição. Para quem prefere pesquisar, o nome é Dark Jack Histórias Exclusivas. O único jeito de ter acesso é apoiando no Apoia-se, link na descrição.
apoia.se/darkjack. E muito obrigado a você que já apoia esse podcast. É graças a cada um de vocês que esse podcast ainda continua existindo. E lembrando que se você quiser ficar por dentro de todas as notificações aqui do podcast, além do sininho, temos um canal oficial no WhatsApp que deixa você por dentro de todo e qualquer episódio que sair. Tem também o canal oficial de CyberGods para você ficar por dentro de tudo. Os links estão na descrição. Se ainda não deixou, deixa aí suas estrelinhas, um comentário, segue o podcast. Tudo isso também é uma ótima forma de apoiar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo episódio. I see you. Avatar: Fire and Ash is now streaming on Disney+. It's the film critics are calling the best Avatar yet. Go, 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 go! A true epic and completely jaw-dropping. This is the only pure thing in this world. Return to Pandora on Disney+. It will be an adventure for the whole family. And watch the Oscar-winning phenomenon at home. This is sick! Avatar: Fire and Ash, now streaming on Disney+. Rated PG-13.